noite. Meu coração queimou até que descobri. Vale mais que mil. E nós vamos ter mais consciência da presença de Deus. Nós vamos entender que uma vez atraídos por esse tão grande amor, é impossível, queridos, voltar para o Egito. Mas depende de mim e de você. Existe uma voz clamando do trono de Deus nessa noite. Filho amado, eu fiz tudo por você. Eu enviei o meu filho Jesus para tomar a sua dor, para tomar o seu pecado, para que hoje você tenha vida e vida em abundância. Jesus veio, nasceu, viveu, morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo dentro de mim e de você, meu querido. E a sarça está queimando dentro de mim e de você. Oh, Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Nós queremos estar atentos para ouvir o clamor do seu coração. E uma vez que fomos tocados pela sua unção, pela sua presença, que essa consciência fique cada vez maior em nós. Porque não existe nada melhor do que estar contigo. Nós fomos atraídos por essa doce presença. Presença que cura, presença que liberta, presença que salva, presença que te toca. Essa chama não se apaga e não se apagará. Existe um clamor no coração de muitas mães. E eu quero te dizer que a chama não se apaga e não se apagará. Obrigada, Pai, por essa noite na tua presença. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque você nos toca. Obrigado porque você faz em nós aquilo que ninguém pode fazer. Porque você nos conhece profundamente. E nós queremos, Senhor, estar abertos à tua unção nessa noite. E te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um grito aí, bem gritando mesmo, gritando. Aleluia. Amém. Você pode sentar um pouco. Graça e paz. Quero te dizer que o Rei está vivo. Ele ressuscitou. Ele não ficou lá naquele lugar de morte. Ao contrário, Ele pegou as chaves da morte e do inferno e ressuscitou. E nós estamos assentados com Ele agora, ao lado do nosso querido Deus e Pai. Amém? Aleluia. Queridos, existe um poder nessa palavra. Existe um poder na palavra de Deus, de fato que a palavra e Deus é um só. Amém? E eu queria que você abrisse comigo em 1 Timóteo 1,15. Nós vamos ter um bom tempo, eu creio. 1 Timóteo 1,15. Diz assim: esta palavra é digna, é fiel e digna de aceitação. Em outra versão diz: esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. A palavra de Deus, queridos, ela é a verdade. Ela é fiel, ela é imutável, ela é infalível. Eu não sei como você se sente sobre isso,
Mas aqui nós temos alguns veteranos, né? Que estão há mais de 10, 20, até 30 anos no Evangelho, ouvindo a palavra de Deus dia a dia, dia após dia. E sabe, meu querido, essa palavra ela é digna de aceitação. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, nós estamos assentados com Ele à direita do Pai, aleluia, nas regiões celestiais. Nós estamos aqui vivendo, reinando em vida, com a autoridade de quem conhece quem é. Você sabe quem você é? Você é filho do Deus Altíssimo. Você é uma pessoa famosa, poderosa nessa terra. Você não é qualquer um, você é embaixador de Cristo aqui na terra. E sabe, semana passada, eu estava no meu trabalho e uma professora, que não é evangélica, se bem que eu acho que ela é nascida de novo. Ela veio conversar comigo acerca de alguma orientação que a gente precisava dar para as mães da escola. Porque se percebe, queridos, que existe uma forma de se viver hoje muito diferente daquilo que nós, enquanto éramos crianças, aprendemos. Porque alguns valores estão se perdendo. E eu e você somos guardiões da palavra de Deus. Eu e você somos carregadores da presença de Deus e nós passamos a ser guardião dessa presença, guardião dessa palavra. E aí ela disse uma coisa que me deixou assim, eu fiquei pensativa. Ela disse assim, porque assim, Ana Fábia, eu sou uma mulher conservadora. E eu fiquei olhando para ela, assim como você está olhando para mim. Porque no meio acadêmico, intelectual, essa palavra conservador, tradicional, é quase um pecado. Eu estou dizendo porque eu sou assistente social, e enquanto eu estava estudando o curso de serviço social, a coisa que mais se falava era abaixo o tradicional. Abaixo o que é igual. Nada de permanecer no antigo. E eu quero te dizer nessa noite que nada existe de errado com a palavra conservador. E depois que ela fez isso, em alguns lugares que eu fui, eu já disse para todo mundo saber, eu sou conservadora, sem nenhum peso. E nessa noite você vai sair daqui feliz da vida, dizendo, eu sou conservador também. Porque nós aprendemos da forma errada o significado da palavra conservador. Assim como nós entendemos errado o sentido da palavra submissão. Tenho certeza, principalmente as mulheres, quando a gente fala sobre submissão, chega a dar não é? Eu sei que você já pensou assim, porque eu já pensei assim. A primeira vez que eu entrei num lugar, numa igreja evangélica, para assistir um culto, era um casamento da minha cunhada, e o pastor, ele fez aquela cerimônia inteirinha falando sobre a submissão da mulher. E no meio do povo, se escutava um burburinho, por causa da palavra submissão. Inclusive eu. Porque eu entendia que submissão era uma condição horrível. Porque quando a gente pensava sobre a palavra submissão, automaticamente a gente via um chicote, um capacho e muito sofrimento. Só que o mundo deturpou aquilo que Deus criou como princípio. Submissão é um princípio. A bênção está na submissão. Só que o que Deus pensa sobre submissão não é aquilo que nós aprendemos sobre submissão. Aquilo que o mundo prega sobre esse conceito que eu falei agora, não é exatamente aquilo de conservador, não é exatamente aquilo tão ruim e pejorativo como
querem que a gente acredite. O que significa a palavra conservador? Vem de conserva, de conservar. E depois que eu falar essa frase que eu vou dizer agora, todo mundo vai levantar a mão. Quantos aqui entendem que precisa conservar os princípios da palavra? Então você é conservador. Só estou quebrando alguns biscoitos. Então, querido, essa palavra ela é digna de aceitação. Essa palavra, ela é imutável, ela é infalível e está ligada diretamente a Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. E essa palavra que tem tanto peso, está se perdendo na nossa vida como um valor, como muitos outros que estão se perdendo. E eu quero conversar com você hoje sobre esse conceito sendo reavivado da forma correta dentro de mim e de você. Nós somos conservadores dos princípios da palavra de Deus. Tudo aquilo que foge do princípio da palavra de Deus precisa ser para nós um motivo da gente querer se afastar. Então, se você pensa assim, nós somos conservadores dessa palavra. E sabe, a palavra de Deus, o princípio de Deus que a gente precisa conservar, está aqui. Nós estamos lendo coisas acerca de Deus e princípios de sua palavra que precisa continuar valendo até que Ele venha. E eu e você somos as pessoas que vamos conservar isso. O mundo vai estar na nossa contramão. O mundo vai dizer que não é bem assim. Porque a lei da relatividade é assim mesmo. Não é bem assim. Mas, amigo, meu irmão, minha irmã, no que diz respeito à palavra de Deus, não tem o que questionar. No que diz respeito à palavra de Deus, não tem meio termo. No que diz respeito aos princípios da palavra, nós precisamos conservar. Para que o mundo não se perca totalmente. Para que os crentes não se deixem levar pelas coisas que não são bem assim. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas nós precisamos focar nisso. Espera aí. Eu sou do Senhor, Ele me resgatou, Ele me alcançou, eu nasci de novo, eu faço parte da família de Deus, e agora eu vivo neste reino. E neste reino, como em todos e qualquer reino, existem princípios. E esses princípios eu preciso ser o guardião. Onde eu for e onde eu estiver, eu não abro mão disso. Então, jovens que vão para as universidades, universidade é bênção, mas você precisa ser crente de mesmo. Porque os conceitos do mundo vão relativizar aquilo que você tem dentro de você. E se você não estiver firme na palavra, buscando a palavra, você pode se deixar levar. E aí acontecer algo pior. Então eu estava pensando sobre essa palavra que é íntegra. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é incorruptível. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. A palavra de Deus é a verdade. E nada pode mudar isso. Embora algumas pessoas queiram nos convencer do contrário, mas não tem como mudar isso. A palavra de Deus está ligada à integridade. E ela é inquestionável. E eu estava pensando sobre integridade. Integridade é a qualidade de quem é íntegro. Deus é íntegro, digno, reto, correto, pleno, perfeito e exato. Esse é o caráter do nosso querido Deus. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra está ligada ao caráter de quem fala. Se é Deus que está falando, meu querido, eu creio e ponto final.
Se a palavra de Deus estivesse escrita dizendo assim, não foi a baleia que engoliu Jonas, foi Jonas que engoliu a baleia, pronto, eu ia acreditar, porque a palavra de Deus é infalível. Não é Jonas aqui não, viu minha gente? É Jonas da Bíblia. Não é não, Jonas? Se Deus tivesse dito aqui na sua palavra, foi Jonas que engoliu a baleia, eu ia acreditar, gente. Porque a palavra de Deus é inquestionável. Por mais que a nossa mente humana não consiga captar, mas a palavra de Deus é inquestionável. Amém? E eu pensando sobre essa questão de integridade, eu sou de um tempo, não faz muito, né? Mas eu sou de um tempo em que minha tia, a que me criou, né? Quando ela dizia alguma coisa para mim do tipo, vá lá na feira, procure Sueldo, diga a ele que eu mandei buscar 1 quilo de carne, que sexta-feira eu pago. Se eu fosse na feira e eu chegasse lá, dissesse, minha mãe mandou dizer que você mandasse 1 quilo de carne, que sexta-feira ela manda o dinheiro. Amados, tão certo como vocês estão me vendo, era assim que funcionava. Por quê? Por causa da integridade da pessoa que estava falando. E esses valores têm se perdido. Vá agora, dizer assim, vai lá em Sueldo e diga ele que manda 2 quilos de carne para mim. Aí Sueldo já vai dizer assim, peraí, quem foi mesmo? Ó, tem que ser só no cartão. Sei não, né, Sueldo? Você tá jeito. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? A palavra está ligada ao caráter de quem está falando. Existe um poder sobre isso, que se perdeu com o tempo. Mas antigamente era assim. Diga a fulaninho que 8 horas eu chego lá. Amado, 7 para 8 a pessoa estava. Porque ela ia manter a palavra que ela tinha dito. Integridade da palavra. Eu estou falando de homens falhos. Você imagina Deus falando? Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é imutável. Só basta que a gente compreenda Ele falando. Porque a gente precisa abrir o nosso coração para ouvir Deus e ter a certeza de que é Ele falando, para que as nossas emoções não falem aquilo que a gente quer e depois a gente diga que foi Deus que falou. Para que eu tenha realmente certeza que foi Deus que falou, eu preciso ter um relacionamento com Ele íntimo, para ouvir dEle as instruções. Porque Deus, Ele é fiel. A sua palavra é a verdade. E Ele é digno de toda aceitação. Amém? Tem que botar o óculos, senão não vejo. Então, é uma arma poderosa a palavra de Deus. E eu estava lendo Luciano Subirá sobre isso, e ele dizendo que a palavra de Deus era uma arma poderosa. É a única arma que atira no morto e ele revive. Achei interessante. Porque a forma que a gente entende é, atira num vivo e ele morre. Mas a palavra de Deus é o contrário. Atira no morto e ele revive. E por que eu estou falando sobre tantas coisas desse tipo? Porque nesses últimos dias, coisas sobrevirão. Situações aparecerão. E hoje à noite é uma vacina para nós. Nós precisamos nos blindar, ser vacinados, para que quando venha algo que mexa com o nosso emocional, ou com nossa vida, o nosso conceito acerca da palavra e acerca de Deus seja inabalável. Porque Deus, Ele é bom. Deus continua sendo bom. Embora coisas e situações se levantem, Deus continua sendo bom. Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje Ele é para sempre. Ele é o mesmo Deus que curou antigamente e cura hoje e curará, até que Jesus volte. E a gente precisa estar fortalecido quanto a isso.
Porque senão as preocupações do mundo, a fascinação das riquezas, as coisas dessa terra vão nos fazer questionar. E eis o grande perigo, é questionar, por que Deus? Aleluia. Deus e a sua palavra são um só. Deus não mudou de personalidade. Ele continua bom. Deus continua sendo Deus da vida. Ele não é Deus da morte, Ele é o Deus da vida. Ele não é o Deus de doença, Ele é o Deus da cura. Ele não é o Deus de escassez, Ele é o Deus da abundância. Deus não vai pegar você e tirar algo de você só para você entender que é Deus. Ele não usa dessas artimanhas, porque Ele é bom e o seu caráter é simplesmente perfeito. Lá em Provérbios 10, 9, diz assim: quem anda em integridade, anda em segurança. Vale a pena andar em integridade. Vale a pena a gente resgatar aquilo que um dia já foi. Se prometer uma coisa, cumprir. Se tem alguma coisa para fazer, faça. Em Provérbios 28, 18 também diz assim: o íntegro será salvo do perigo. A palavra de Deus é segurança. A palavra de Deus nos salva e nos deixa seguros. Amém? Aleluia. Mas afinal de contas, o que há de errado com essa palavra? Conservador. Nada. Nós precisamos levantar a bandeira. Eu sou conservadora. Conservadora politicamente correta? Não. Conservadora da palavra. Eu não abro mão dos princípios de Deus. Eu não abro mão do que Ele diz na sua palavra. O que Ele diz para mim é ponto final. Mesmo que os meus pensamentos não compreendam. Mesmo que as minhas emoções fiquem saculejadas. Mas eu vou continuar crendo na palavra. Sabe, querido, o maior exemplo para nós de integridade aqui na terra foi Jesus. Jesus, ele teve uma vida de retidão. Ele foi fiel a Deus até o último momento. E ele amou o próximo, como Deus queria que fosse. Vida de retidão. Nesses últimos dias, isso vai ser requerido mais de mim e de você. E aquilo que a gente já tem da palavra, a gente precisa beber e beber cada vez mais. E se encher cada vez mais da palavra. Amém? Nós precisamos, queridos, estar numa posição que nada nos abale. Nós tivemos, esses últimos dias, um acontecimento da nossa igreja, que para alguns foi motivo de muito abalo, que foi a partida da nossa querida Silvia. Sabe, meu amado irmão, Deus continua sendo bom, como Sâmia bem falou. Ele continua sendo bom. Não é porque isso aconteceu que a gente agora tem que abrir nossa boca e começar a questionar. Por quê? Não era da palavra? Não era tão ungida? Não era tão cheia de oração, uma mulher de oração, uma mulher cheia de fervor? A gente não precisa questionar. O que acontece entre as pessoas e Deus é entre elas e Deus. A única coisa que a gente precisa ter certeza é que Deus é bom. E que Ele cuida de nós. E que o desejo de Deus é que a gente viva bem aqui nessa terra, andando em saúde divina e em prosperidade divina. Há um tempo atrás, alguns lembram, eu passei por um diagnóstico horrível, onde todas as pessoas e os médicos por onde eu passei acreditavam que eu estava com câncer de mama. E durante um tempo, eu passei quase um ano no processo de fazer exame, de fazer a cirurgia. E durante esse tempo, o que me sustentou foi a palavra. E eu comecei a ler coisas que podiam me fortalecer mais e mais. Porque para algumas pessoas vai acontecer o milagre, mas para outras não. E a gente precisa estar pronto para isso.
E naquele período tão tempestuoso, eu dizia assim: sabe, mesmo que eu morra, eu vou morrer crendo que Deus é um Deus que cura. Se eu não for curada, é entre eu e Ele. Alguma coisa a gente precisa resolver. E essa convicção precisa estar em mim e em você. Nada pode mudar isso. Nada pode mudar a palavra de Deus. Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que cura. Amém? E aí eu comecei a ler hoje sobre Jó. Abre lá comigo em Jó. Aleluia. Deus é bom. Ele continua sendo bom. Ele é maravilhoso. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que a gente ande em saúde divina. E diz assim: havia um homem na terra de Uz, Jó 1, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto. Diga assim comigo: íntegro e reto. Ele era íntegro, reto e temente a Deus. E se desviava do mal. Muitas bênçãos esse rapaz era. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E se você for ler a história de Jó, você vai entender que Jó passou por uma tribulação. E sabe, amados, enquanto ele estava naquele sofrimento, em algum momento ele começou a questionar. E eu estou nessa noite me blindando e te blindando. Não deve sair da minha boca nem da sua questionamentos acerca das coisas de Deus. O sofrimento de Jó se estabeleceu e ele nem merecia. Porque diz aqui, se você ler a história, que ele era um homem bom, reto e temente a Deus. Mas aconteceu algo. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás é o vil tentador. É ele que não presta. Deus é bom. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, sua casa e tudo quanto ele tem? E Satanás começou a fazer o que ele não devia ter feito. E a vida de Jó se tornou um martírio, porque os filhos de Jó morreram, ele perdeu todos os seus animais. Ele sofreu muitas dores e doenças no seu corpo. Inclusive tem um livro para sair sobre Jó, o Jó Agudo, J.com Agudo. Você vai se deleitar. Amém? E ele teve seu gado roubado, os seus servos mortos, seus filhos mortos, a esposa instigando ele a amaldiçoar a Deus. Aí, tu não é tão íntegro, não é tão reto para o Senhor? Amaldiçoa esse Deus e morre. Sabe, queridos, tem muitas vozes ao nosso redor. E a gente precisa se ligar na voz que a gente vai realmente considerar. Amém? Porque existe uma voz que vem do céu, que ela é perfeita, que ela é curadora e transformadora. Essa é a voz que nós precisamos ouvir. Mas enfim, a condição de Jó era terrível. Muita coisa aconteceu. Ele tinha 3 amigos, que esses 3 amigos também vieram perturbar o juízo de Jó. Mas no meio dessa história, apareceu um 4º amigo. Esse 4º amigo não estava no começo, mas ele apareceu, que é Eliú. Eliú
repreendeu Jó e os seus amigos e começou a justificar e exaltar o nome de Deus. Ele estava meio que preparando o terreno, porque Deus ia falar com Jó. E depois Deus vem, no capítulo 38, Deus começa a conversar com Jó. E ele começa a rebater os questionamentos que Jó estava fazendo. E ele diz assim, abre lá no 38. Jó, capítulo 38. Depois disso, depois de muitas coisas, você vai ter que ler a história todinha para você entender porque que a gente chegou aqui. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como um homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Eita! Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas para irromper quando irrompeu da madre? Amados, Deus começa a dizer e a fazer Jó se lembrar de quem era Deus. Nesses últimos dias, nós precisamos nos alimentar da palavra para que a gente tenha essa certeza. Quem é Deus para mim? Ele é aquele reto, íntegro, justo, imutável, infalível, aquele que não falha jamais. Ele é aquele que estava no começo e que pôs um mandamento. Até aqui o mar vem, daqui para lá ele não passa. Quem somos nós diante de Deus? Nós somos seus filhos amados. E nós precisamos estar fortalecidos disso, porque os dias são maus. Mas a gente precisa se fortalecer a ponto de estar blindado. E não ficar questionando coisas que nós não entendemos. Existem coisas que jamais entenderemos aqui nessa terra, queridos. Existem coisas que só nós vamos entender quando a gente chegar no céu. E está bem pertinho disso, sabia? A Bíblia diz que está já chegando esse momento. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas está perto. E nós vamos estar com o Senhor eternamente. Aquele que é digno, que é infalível, que é incorruptível, que é a verdade. Esse. E aí Deus começa a falar com Jó. Só que aqui tem uma coisa muito legal. No 42, Jó diz assim: Jó caiu em si, entendeu que ficou perguntando coisas que não devia, e disse: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. No versículo 5 ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A minha oração nessa noite é para que os nossos olhos vejam o Senhor. Em todas as coisas. Nós precisamos estar com os olhos fixos nele. Na bondade dele. Na beleza dele, na santidade dele, na pureza dele. Nossos olhos precisam estar fixos nisso, para que o mundo não nos trague. Sei lá se é essa palavra. Mas sabe, queridos, bastou isso para Deus fazer uma revolução na vida de Jó. Porque ele restaurou a prosperidade dele. Porque simplesmente ele reconheceu: falei do que eu não sabia. Então, quando situações acontecerem, quando circunstâncias se levantarem, cuidado para quem que a gente está questionando. Porque Deus, ele é bom e ele é fiel. Amém?
Mas aí, por causa disso, aquilo que ele tinha perdido foi dado em dobro para ele. O que ele tinha antes de acontecer todo esse episódio: 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois e 500 jumentas. Depois que ele reconheceu que o que ele estava falando não estava alinhado com Deus, Deus se manifestou a ele de uma forma poderosa. E simplesmente ele ficou com, de novo, 7 filhos e 3 filhas, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 bois e 1.000 jumentas. Falando da questão física, né, de prosperidade dele. Mas muito mais do que as coisas que ele trouxe de volta, foi o relacionamento dele com Deus, restaurado. Tenho certeza, ele viveu mais ou menos 140 anos, e eu tenho absoluta certeza que em nenhum momento mais ele questionou, nem se perguntou. Amém, queridos? Então, coisas podem nos acontecer, mas Deus continua sendo bom. O que dizer de Paulo, não é? Paulo passou por tanta tribulação, muito mais do que eu e você. Metade das coisas que Paulo sofreu e aguentou, a gente não teria como aguentar. Mas ele entendia a quem ele estava servindo. Ele entendia o caráter de Deus. Ele sabia que Deus era bom e que não tinha mal nenhum nisso. E lá em 2 Coríntios diz assim, 11:23, Paulo falando: são servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos de rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigo em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Quantas dessas coisas você viveu? Eu nem metade, talvez nenhuma. E a gente precisa parar de questionar, de murmurar. Murmuração é combustível de Satanás. As coisas que estão para acontecer com você vão acontecer, mas se for achado em sua boca, da minha boca, murmuração, porque Paulo compreendia o propósito dele aqui na terra. Ele compreendia quem era Deus. E ele diz assim, em 2 Coríntios 4:17: pois estas aflições, pequenas e momentâneas. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Um homem foi açoitado, um homem ficou preso, um homem foi picado por uma cobra. Fora todas as coisas que fizeram para ele, e ele chamou isso de pequenas tribulações. Leves e momentâneas. E ele tinha consciência. Melhor mesmo é estar com o Senhor, mas se é para ajudar o povo aqui, eu vou ficar. Por muito menos, os crentes estão saindo da igreja. Meu querido, minha querida, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Eu e você precisamos estar na igreja porque é bíblico congregar. Porque neste lugar existe uma unção coletiva que vai te alcançar. É aqui que você e eu aprendemos, é aqui que você e eu crescemos, é aqui que você e eu tocamos pessoas com a nossa vida,
É aqui que nós nos alimentamos. É bíblico, é necessário congregar. Mas, queridos, eu e você não podemos estar aqui com o coração tão estremecido, porque se o irmão passar por você e não falar, você sai da igreja. Aqui ninguém fez isso não, eu só estou dando exemplo, tá? Amém, queridos? O alvo é Cristo. Quando eu e você nos dispomos a sair de casa para estar aqui, simplesmente é para aprender mais do Senhor. É para crescer, é para abençoar o povo. Sempre vai ter um que vai olhar para você e vai virar a cara. Sempre vai ter um que vai falar mal de você. Não devia não, mas tem gente assim. E aí, meus queridos, a gente precisa compreender que precisa estar aqui por causa do Senhor. A avó de Isaías, assim que eu me converti, eu toda feliz, né? Liguei para ela, disse, Dona Severina, eu agora sou do Senhor. Ela, minha filha, que coisa boa. Mas ela disse, mas eu vou lhe dar um conselho. E foi um conselho poderoso. Ela disse, olhe, agora você vai para a igreja, congregue, mas não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Não era para olhar para os irmãos não, gente. Ela estava dizendo assim, o seu alvo lá é Cristo. Você precisa andar, correndo a carreira, se alimentando, abençoando o povo, sendo abençoada, mas não deixe que as coisas que podem acontecer tire você do alvo. Não é uma cara feia, emburrada de uma pessoa que vai me tirar do prumo. Não é porque eu não vou concordar com a sua ideia ou você não vai concordar com a minha, que a gente vai ser inimigo. Amém? Nós precisamos correr a carreira com perseverança, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E de quebra, amando os irmãos, mesmo aquele que vira a cara para você. Orando por eles. Amém? Deus é bom. Deus é muito bom. Talvez, né, eu ficasse feliz, tivesse um monte de gente aqui gritando, correndo, pulando, mas está tudo bem. Grupo de louvor vem para cá. Eu aprendi, queridos, que naquilo que for requerido de mim, para estar aqui, eu vou fazer o que Deus colocar na minha mão para fazer. Eu não vou ministrar o que as pessoas querem ouvir. Eu vou ministrar o que Deus disser para eu fazer. E aí eu vou crer que você vai continuar me amando. Em nome de Jesus. Amém? Mas, pensa sobre essas coisas. Eu sou um conservador dos princípios da palavra. E delas eu não abro mão de jeito nenhum. Eu vou continuar firme, olhando para o autor e consumador da minha fé. E mesmo que no decorrer do caminho aconteça alguma coisa comigo, eu vou continuar crendo. Deus é bom, Ele cura, Ele é meu Pai, Ele cuida de mim, Ele não me deixa só. Porque na tribulação de Jó, Eliú se levantou para dar um toque para Jó. Sabe, pessoas vão se levantar perto de você para dizer assim, meu querido, minha querida, ei, vamos lá para a igreja, vamos receber do Senhor, vamos ouvir uma palavra que pode mudar as nossas vidas. Aleluia. Deus, Ele é bom. Ele continua sendo bom. E Ele cuida de você. E vai chegar aquele dia que nós estaremos face a face diante do Senhor. Sem questionar, queridos. O que tem acontecido por aqui
é entre Deus e a pessoa. O que não podemos esquecer: Deus é bom. O caráter de Deus é perfeito. Ele sempre vai nos guardar e nos levar para que a gente alcance, para que a gente viva o melhor nessa terra. Porque Deus é um Deus de abundância. É um Deus de vida. Vida com abundância. Para mim e para você. A despeito do que acontece ao nosso redor. Mesmo que falte. Mesmo que não seja do jeito que eu queria. Mesmo que Ele continua sendo bom. Deus é maior. Amém? Nós vamos cantar, se alegrar, porque Ele ressuscitou, e porque nós estamos nele, e porque não tem cão no mundo dos infernos que nos tire dele. Você e eu precisamos estar vigilantes em todo o tempo, para não deixar nossa alma criar uma pereba. Agora fique de pé e se alegre. Diga para o seu rosto que você está feliz. Jesus Cristo, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, 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 Deus é bom. Só um minutinho mais, porque a gente estava num lugar e fizeram isso. Eu achei muito tremendo e eu vou fazer. Tem alguém aqui que já foi curado pelo poder de Deus? Levante a mão, sem medo, sem vergonha. Você sabe que foi Deus que te curou. Você foi curada de quê? Câncer. Querido, essa menina recebeu um diagnóstico faz um mês, 2. E ela passou um tempo
na caverna, né, escondidinha, pensando. Mas ela resolveu crer que Deus é bom, apesar apesar de qualquer coisa que aconteça nessa vida. E esta semana, ela recebeu o diagnóstico final. Curada em nome de Jesus. Tu é o quê? Curada de câncer, meu querido. Porque Deus é bom. Ele continua curando. Ele continua o mesmo. Ele não mudou. Eu ia chamar a Érica de Zuca, mas ela não está aqui, né? Érica. Mas se eu desse o microfone para vocês aqui, ia ter alguém que ia dizer: eu fui curado. Como vocês levantaram a mão. Porque Deus é bom. Se eu chamasse Cíntia agora, ela ia dizer: Deus curou o filho dela. Ele me livrou do que era mortal. Ele me deu um diagnóstico de saudável. Eu e você precisamos estar naquele lugar. Se o medo vier, ainda assim, você vai dizer: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom.